Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Agora de volta à nossa casa original. O Rafael garantiu o horário pra gente dessa vez, pra poder gravar de novo aqui. E uma satisfação poder estar na semana do Natal, né? Vamos falar a verdade. Na semana do Natal, recebendo um camarada para falar sobre um assunto que é extremamente importante. Esse ano de 2023, nós tivemos alguns episódios muito tristes e muito preocupantes. E eu, como pai e como comunicador, já até comentei aqui em outros programas sobre isso. E a gente resolveu trazer um especialista, um cara que entende pra caramba do tema e que atua nessa seara para comentar com a gente sobre o problema das questões socioemocionais que impactam as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes e que tem gerado tanta preocupação nas famílias e, infelizmente, muitas situações lamentáveis de ataque às escolas. E a gente tem percebido que isso está mexendo com o psicológico de muita gente. As crianças não sabem lidar com isso, obviamente, os pais não estão preparados, os professores também não. E a gente percebe que a cada tempo a gente urge ainda mais se fazer alguma coisa em relação a isso, em relação a entender, a perceber e a preparar todas as pessoas envolvidas para lidar com essas questões emocionais que estão nos tocando e nos mexendo. Hoje meu entrevistado é Leandro Klein. Eu não vou nem falar o currículo dele, para que ele mesmo fale o currículo dele, para vocês entenderem que o trem é grande. O cara entende de fato do assunto. Leandro, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E pode começar aí jogando as credenciais na mesa, por favor. Muito bem, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando. E, enquanto estava chegando aqui na casa, eu me perguntava, né? Tá fazendo o quê? O que nós estamos fazendo pela questão socioemocional? Então, você como professor da PUC, você tem muitos alunos que já passaram um pouco da educação básica, estão na área universitária, e você enxerga nesse meio adulto já essa questão emocional latente, gritante. Então, a questão socioemocional hoje é um dos temas mais importantes a serem trabalhados, desenvolvidos em termos de mundo. Eu sou Leandro Klein, sou pedagogo, fiz magistério, atuei no Rio Grande do Sul, tanto com a elite do estado do Rio Grande do Sul, como dentro das favelas, dentro dessa experiência educacional. Depois fui transferido aqui para a região do Centro-Oeste, aguentar um pouco desse calor. E eu sempre atuei nos últimos 35 anos dentro dessa área de educação, olhando de diversas formas esse universo. Eu já trabalhei na formação de professores, eu já trabalhei no desenvolvimento de plataformas educacionais, eu já trabalhei na elaboração e desenvolvimento de materiais didáticos e hoje eu sou diretor estratégico do maior programa socioemocional do mundo, aqui no Brasil, representado pela Academia Soul, e hoje nós atendemos aproximadamente a 2 milhões de crianças com o nosso conteúdo. E a ideia hoje, o que está sendo muito discutido é como é que nós vamos atender a essa demanda tão significativa de uma forma metodológica, processual, científica. Eu creio que a maior dificuldade que nós temos hoje é entender que a questão socioemocional ela não é assim aquela coisa comum, banalizada. Hoje ela precisa ser trabalhada com essa cientificidade. E os adultos ainda não entenderam isso. Os adultos, eu vejo políticos, eu trabalho muito com políticos, eu trabalho com secretários de educação, eles não entendem que a questão socioemocional hoje é o elemento mais importante a ser potencializado e desenvolvido em termos de educação. E aí a gente cai num vazio porque menos de 8% dos municípios, das escolas privadas, trabalham a questão socioemocional de forma estruturada. Esse é o caos. Cara, eu acho assim, foi bacana você citar a questão da PUC, porque recentemente estava conversando com um grupo de professores o quanto tem sido difícil pra gente, e aí a gente até fez uma diferenciação, né? Quando você está na academia estatal, quando você é professor da federal, você ganha muito bem só para se dedicar à pesquisa, ao estudo, você é um professor profissional. Quando você está na particular, geralmente você é um professor, né? Eu sou do marketing, eu sou da comunicação e eu leciono na parte técnica nessas entidades.
E a gente tem percebido muito a quantidade de alunos que chegam para o ensino superior extremamente fragilizados, sabe, massacrados por uma sequência de momentos da vida que não receberam acolhidas, muitos chegando laudados com TDAH, com alguns transtornos que até então a gente não estava tão acostumado. E eu paro e pergunto, e a gente? Nós, professores, também não fomos preparados para isso. Então, quando você cita, os políticos não percebem, as secretárias não percebem, mas as instituições também não perceberam isso ainda. Então, a gente está recebendo hoje em dia uma juventude que não teve lá na base, lá no ensino fundamental, o mínimo de acolhida, né? O mínimo de comprometimento dos atores envolvidos no crescimento dela, para quando ela chegasse à vida adulta, ela tivesse pelo menos como nos ajudar a ajudá-la, cara. Isso é muito complexo pra gente hoje. Mas alguns números chamam a atenção. Por exemplo, no mundo hoje, o suicídio é a segunda maior causa de morte. 93% das pessoas que são demitidas, elas são demitidas por questões socioemocionais. 73% dos professores sofreram ou já sofreram alguma ação de bullying ou de agressão. 80% das nossas crianças, dos nossos alunos, sofrem de ansiedade. 96% dos pais gritam, pedem que as escolas trabalhem a questão socioemocional porque elas não sabem trabalhar com seus filhos e dentro do ambiente familiar. Na verdade, isso é um ciclo, né? É um ciclo. Se o pai não teve acolhida, se o pai não teve trabalhado em si a questão socioemocional, esse acolhimento, a capacidade de lidar e interagir com o outro, para passar para o filho, num contexto cada vez mais complexo, né? Que a gente pode entender, a nossa sociedade, né? O avançar dela está se complexificando cada vez mais. É cada vez mais a separação interna dos núcleos familiares, porque estão os moleques na tela, o pai na tela dele com trabalho, os meninos vendo videogame, ninguém mais conversa com ninguém. Inclusive, teve uma matéria do Drauzio Varela no Fantástico do último domingo, especificamente sobre isso, né, cara? E é assustador, porque essa semana saiu uma matéria no Estadão falando do aumento do número de suicídios entre adolescentes e os hospitais reportando que cada vez mais são pacientes mais novos, mais jovens. É justamente por isso. Qual é a resposta que nós vamos dar? De novo, vou insistir muito nessas palavras na nossa conversa. Quais serão as respostas ou quais são as respostas científicas, metodológicas que nós vamos dar para essa realidade? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala do conceito de família, eu estive em Brasília, numa rede de escolas, eles têm um conjunto de escolas privadas, são 5 unidades, e nós estamos conversando sobre o conceito de família. Detalhe, quase 83% dos alunos dessa escola vivem numa estrutura familiar que já é da segunda ou terceira união dos pais. Então, o conceito de família não é aquele que a gente tem papai, mamãe, filhinho. Esse é o conceito que a gente tem histórico de lá atrás, de 1970, 80 e tudo mais. Hoje, o conceito de família ele está se reestruturando. Ele está em um novo modelo, só que a gente não trabalha sobre a lógica desse novo modelo. A gente ainda trabalha o conceito de família dentro daquele modelo antigo. Então, a gente não consegue potencializar o desenvolvimento da família, porque dentro dessa nova configuração, os papéis eles se constituem de maneira diferenciada. Então, de novo, vem o grito para, de acordo com essa nova realidade das novas famílias, das novas situações, como é que nós vamos lidar com isso. Eu estive no interior de Minas Gerais na semana retrasada e um dado que me chamou muito a atenção. Quase naquele movimento, o número de professores afastados por questões de doenças e funcionários afastados por doenças mentais, vamos dizer assim, é elevado. O secretário de Educação aqui de Goiânia, numa visita que a gente realizou com ele, ele dizia que só em Goiânia existem 4.000 professores e funcionários da área de educação afastados pela questão socioemocional. Então, nós temos todos esses alertas que você traz do Estadão, que o Drauzio traz no Fantástico, que a gente vai nas escolas, que a gente enxerga dentro dos municípios, e aí vem. O que nós fizemos? Nada.
Nada. Não entendemos que a questão socioemocional ela é científica metodológica. Um secretário de Educação de Santa Catarina, quando eu perguntei a ele o que você fez pela questão socioemocional dos teus professores da pandemia, ele respondeu com todas as letras: eu fiz um chá com bolo. É interessante. Nós fomos outro dia numa secretária de Educação aqui no interior de Goiás. A gente perguntou como é que você lida com a questão socioemocional dos seus alunos. Ah, não. De vez em quando a gente canta umas músicas, a gente faz uns textos, algumas coisas, achando que isso resolve. Não resolve. Não tem método, a coisa não tem método. É feita assim, esporadicamente e na tentativa lúdica de acalmar o cenário. Mas para quem está nos assistindo, Leandro, o que é a questão socioemocional? Para quem está nos vendo agora lá em Umas, lá em Goianira, também pela internet, no Brasil inteiro, o que é essa questão socioemocional que é tão necessária a gente começa a observar na criação, na educação e na formação das crianças, dos adolescentes? Então, a questão socioemocional, ela diz respeito à capacidade do ser humano dele se relacionar consigo mesmo e se relacionar com o outro. É essa capacidade, essa articulação desse equilíbrio dentro dessas relações, tanto interiores quanto fora, para com os outros. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o aumento da violência significativo, isso quer dizer que há um grito, há uma doença muito forte, latente dentro desse meio. Quando a pessoa não consegue conviver consigo mesmo, com o aumento da depressão, o aumento da solidão, a incapacidade de lidar com esse borbulho interno, isso é o elemento latente da lacuna das questões socioemocionais. Então, para que eu tenha uma capacidade socioemocional madura, é essa capacidade que eu me relacione comigo mesmo e para com os outros. Então, essa é a dimensão. Eu gosto muito de um autor, Humberto Maturana. Ele diz assim que as pessoas precisam aprender a amar. Ele diz que amar é a capacidade de lidar com você e com o outro de uma forma assim muito natural, sem críticas, com respeito a esse seu indivíduo e ao outro. Então, amar é essa capacidade de reconhecer a legitimidade da gente e do outro. Como é que a gente faz isso? Isso é metodologia, isso é cientificidade. Então, uma sociedade estruturada de forma socioemocional é uma sociedade que trabalha consigo e com os outros de uma maneira bonita. Eu costumo dizer que eu acredito muito que a felicidade é o ponto que a gente vem nesse mundo. A gente vem para ser feliz. E ser feliz é a capacidade de se relacionar consigo mesmo e com o outro. Os outros elementos, a questão material, as questões religiosas, tudo isso a gente agrega. Mas o objetivo da vida é sermos felizes com a gente mesmo e com o outro. E isso pode ser introduzido nos processos formativos, nas escolas. Como é que a gente poderia, então, aplicar na prática algum método para poder gerar esse efeito, né? Essa transformação social? Porque eu acho que trata-se disso, né? Uma transformação social. Isso aí, é uma transformação social. É potencializar esse elemento de felicidade dentro do município, dentro da escola, dentro da sala de aula. Nós acreditamos que isso, para essa situação, existe uma metodologia, uma cientificidade. E que a gente só vai lidar com esse elemento, quer dizer, a gente só consegue diminuir o suicídio quando a gente tiver a aplicação dessa metodologia dentro das salas de aula, dentro das famílias. Agora, vamos lá. Ninguém faz milagre. Não existe um milagre, alguém vai lá, chega, pirlim, pim, pim, muda a realidade de sala de aula. Há essa metodologia. Nós acreditamos que essa metodologia ela ocorre em 4 etapas. Mas pera, calma. 4 etapas, você vai falar depois do intervalo. Corte rapidozinho aqui na PUC, 1 minutinho. E na internet, no YouTube e no Spotify, é VaptVupt. Já volta. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Que dessa semana. Hoje falando sobre a questão socioemocional. O quanto é fundamental que nós, enquanto sociedade, possamos desenvolver meios e métodos para lidar com a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, a fim de reduzir violência, reduzir suicídio, reduzir bullying, mas de uma maneira científica, uma maneira realmente aplicável. Então, falando com o Leandro Klein, que é especialista na área, estava dizendo que há 4 etapas para esse processo ser implementado, Leandro.
Isso, são 4 etapas que a gente acredita que tem gerado resultado há mais de 30 anos, em mais de 70 países. Já são mais de 25 milhões de crianças que nós atendemos dentro desse universo metodológico. Então, não é uma coisa simples, é uma estruturação da questão socioemocional. Quais são as 4 etapas, então? Na primeira etapa, nós vamos trabalhar o desenvolvimento das habilidades. Quer dizer, quais são as habilidades que eu desejo potencializar no ser humano para que ele traga resultados para a sua vida e para os outros que o tornem mais feliz? Então, por exemplo, nós vamos treinar as habilidades na primeira etapa. Então, se eu quero uma pessoa feliz, se eu quero um sujeito mais estruturado, vou dar um exemplo. Uma das habilidades que a gente precisa trabalhar com ele é a capacidade de escuta. As nossas crianças, os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos professores, as nossas famílias hoje não sabem escutar. Então, a gente precisa treinar essa habilidade. Como é que eu treino? Diariamente. Diariamente eu vou treinando com as nossas crianças, vamos potencializando essa capacidade de escuta e de uma escuta mais técnica. Então, como é que eu faço isso? Dia a dia. Eu conto uma história para a criança, eu verifico se ela está prestando atenção, se ela está focada. Então, eu ensino esse processo. Na primeira etapa, então, nós vamos treinar todas as habilidades. Habilidade de escuta, habilidade, por exemplo, de liderança. Ser líder é uma habilidade. Então, a gente faz todo esse treino, essa potencialização dos sujeitos dentro dessa condição. E veja bem, quando a gente trabalha a capacidade de escuta da criança, automaticamente a gente vai trabalhar a capacidade de escuta do professor. O professor precisa aprender que o universo que ele está potencializando, que é a sala de aula, ele precisa escutar para ver o que acontece dentro desse meio. O que o meio está falando? O que o meio está gritando? Então, quando os alunos, 80% dos alunos sofrem de ansiedade, eu preciso dar uma resposta para essa ansiedade. Então, quando o professor ele exercita a capacidade de escuta, ele aprende a escutar aquilo que acontece em sala de aula. E é o mesmo processo que é provocado dentro da família. Quando a família consegue escutar o que acontece com o seu filho, ela consegue promover uma outra família, uma outra realidade, uma realidade mais feliz. Essa capacidade de escuta é que exercita, vamos dizer assim, a felicidade. Só que isso é uma prática que não é milagrosa, ela é uma constância. Então, na etapa número 1, treinamos as habilidades. Na etapa número 2, nós vamos ensinar as nossas crianças, vamos ensinar os nossos alunos a se reconhecerem e a reconhecerem um outro dentro da sua legitimidade. Se reconhecer e reconhecer o outro é uma metodologia, há uma cientificidade. Como é que eu lido comigo e com o outro? Então, eu preciso aprender. É na constância que eu vou aprender quem sou eu e quem é o outro. E o outro não é quem eu quero que ele seja. O outro é o outro. Então, é nessa legitimidade que eu vou fazer o exercício. Na nossa metodologia, a gente propõe isso. Vamos ensinar, vamos exercitar, vamos brincar, vamos cantar para aprender a se reconhecer e reconhecer o outro dentro dos seus processos. Na etapa número 3, nós vamos dizer assim, opa, tanto eu quanto o outro, nós temos emoções muito fortes. Todos nós temos emoções muito fortes. Todos nós sentimos amor, todos nós sentimos paixão, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos ódio. Sentir isso... Ficamos irritados, até postei isso hoje. Ficamos irritados também. Isso faz parte da natureza humana. Sentir isso é algo extremamente natural. O que não é natural é o que nós vamos fazer com esse sentimento. Então, por exemplo, ontem, no Jornal de Goiás, 2 alunos de 15 anos quase mataram um rapaz de 18 anos. Correto? Você viu numa saída de escola? Viu a matéria? Cara, isso não é normal. Normal é os rapazes sentir raiva, sim. Agora, eles transformarem essa raiva em agressão, essa é uma opção deles. Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas a lidar com essas fortes emoções. Ou com essas emoções fortes. Como é que eu lido com isso? Então, quando eu estou com raiva, o que eu faço quando eu estou com raiva?
Né? Quando eu estou com raiva, eu posso jogar um copo contra a parede, mas eu também posso parar e exercitar minha respiração em todos esses momentos para que eu aprenda a lidar com essa raiva, para que eu consiga diminuir essa minha agressividade e que eu possa transformar essa agressividade num potencial fazer o bem. É como administrar conflitos para que eles não se tornem confrontos. Seria mais ou menos isso, então. Ter essa condição de você enxergar a si próprio e o outro, entendendo a divergência, porque não tem como apagar, né? Claro. Há de haver divergências, mas para que elas não cheguem no confronto, na beligerância que é a sociedade atual. Isso aí. Eu acho que um exemplo social muito forte que aconteceu dentro dessa viés é, por exemplo, as eleições do ano passado para presidente. Então, quem era Lula de um lado, quem era do Bolsonaro do outro. Não existia uma convivência com a diversidade. O que existiu, e ainda existe, é uma agressividade perante a diversidade. Então, a gente não se respeitava, o outro era burro, o outro era idiota, quem não pensava como eu penso. Então, a gente percebe essa doença social justamente na não capacidade de convivência com a diversidade. É por isso que tem se insistido tanto nisso. E o programa, ele trabalha isso. Ele ensina as pessoas a lidarem com isso. E nós temos casos, assim, belíssimos, onde nós transformamos a realidade local. Nós conseguimos transformar... Vou dar um exemplo de Boa Vista, por exemplo. Boa Vista é uma capital onde... Ao longo dos últimos anos, muita gente veio da Venezuela, da África, de diversos lugares, chegaram dentro dessa cidade e, quando chegaram, a comunidade olhou para essas pessoas e disse assim: estão aqui para roubar os nossos lugares, estão aqui para tirar nossas vagas dentro dos hospitais, tumultuar nossas escolas, aumento de prostituição, aumento de roubo, aumento de tudo. A sociedade olhou de uma forma agressiva. Quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente trabalhou no intuito de dizer assim: ninguém sai da Venezuela para pegar seu filho, sua esposa, para morar dentro de uma praça no meio da rua. Ninguém faz isso no intuito de prejudicar quem mora lá. Faz isso por necessidade. Então, quando a gente olha que essas pessoas estão necessitadas, a gente pode entrar com uma postura de acolhida e de ajuda mútua. Então, isso é uma transformação. Então, na etapa número 3... a gente faz esse trabalho, esse exercício de lidar com as nossas emoções. Eu digo assim que dentro do casamento, né, é tão bonito quando a esposa consegue entender e acolher quando chega o outro e reconhecê-lo dentro da sua legitimidade. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje dentro das relações é essa, de não entender e não reconhecer o outro na sua legitimidade. Eu não consigo trabalhar, respeitar as emoções dele. Então, a etapa número 3, a gente aprende isso. E na etapa número 4, a gente vai aprender a resolver os problemas da vida. Então, quando 2 alunos estão com raiva, o que a gente faz quando eles estão com raiva? Quando o professor está com raiva dentro da sala de aula, o que a gente faz com essa raiva do professor? Quando o pai chega dentro da escola e quer arrebentar a escola, o que a gente faz com esse pai? Então, a gente ensina a comunidade educativa a lidar com as suas questões. E lindo. A gente trabalha estruturado com os alunos, a gente trabalha a formação das famílias, nós trabalhamos com a formação das famílias, nós ensinamos as famílias a tirar o seu filho do quarto e nós trabalhamos e acolhemos a questão dos professores. Professores, entendemos o seu momento, sabemos o que você está passando, mas você aqui dentro é um profissional. Como é que nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, mudamos essa realidade? Então, essas são as 4 etapas básicas, vamos dizer assim. Vamos lá então. Então, a gente tem um problema que é real, é transversal, está na sociedade como um todo, vai desde o Oiapoque ao Chuí, literalmente, escola de pobre, escola de branco, escola de preto, escola de rico, tá tudo do mesmo jeito, as famílias da mesma forma. E por que a gente não tem visto políticas públicas em prol disso? Por que a gente não tem visto isso sendo implantado nas escolas privadas, mas principalmente nas escolas públicas, que são escolas, muitas vezes, que padecem com essa violência, com essa agressividade de uma maneira mais alavancada, vamos dizer assim? O que está faltando, né? Então, os governantes, os políticos, entenderem essa necessidade e investirem nisso? Em 2017, o governo federal implantou a BNCC, a Base Nacional
curricular, né? E lá ela dizia assim, olha, de 10 elementos que ele apontou, 8 refere-se à questão socioemocional. Então, há um grito, já foi em 2017, que isso é interessante porque é antes da pandemia. Já antes da pandemia, a gente dizia, a questão socioemocional, ela está hoje gritante dentro do nosso universo. Só que as pessoas não querem olhar para essa realidade. Literalmente, elas não querem mexer com o ser humano. Nem na rede privada, você pode olhar em Goiânia, por exemplo, as principais escolas de Goiânia não trabalham de forma estruturada a questão socioemocional e muito menos na área pública. A área pública, eles preferem, por exemplo, dizer assim, eu dou um computador para as crianças, eu dou um tablet para as crianças, eu trabalho um maker com as crianças, eu trabalho robótica com as crianças, mas eu não quero mexer com um humano. A gente está muito dentro de uma estrutura... Eu não trabalho com as crianças, que é o mais grave. Não quer. Ela não quer. Ela prefere ver essa sociedade doente, de forma socioemocional, ela prefere ver doente do que levar uma solução. É impressionante o quão não olhamos para essa dimensão. E nós temos que entender que é a dimensão socioemocional que vai ajudar a sociedade a se reestruturar, inclusive economicamente. Uhum. Quando você fala, por exemplo, que 93% das pessoas são demitidas por questões socioemocionais, é porque lá no mercado de trabalho nós não estamos encontrando profissionais que saibam trabalhar em grupos. E em grupo é onde você leva uma empresa adiante. Não, Então, há segmentos, inclusive, que o índice de depressivos é brutal. Eu trabalhei no ramo bancário uma época da minha vida, era assim, se eu não me engano, acho que na época era das categorias com o maior índice de pessoas afastadas por depressão. Você vê, o setor bancário é um, o setor do magistério é outro. Uhum. O magistério, os professores estão... eu costumo brincar, porque lá em São Paulo, mais de 50% dos professores, a única coisa que eles esperam é o dia da aposentadoria. Eles passam no concurso público e depois de passar no concurso público, o sonho que vem já é de se aposentar. Quer dizer, ninguém quer viver esse processo. E todo mundo está percebendo o grito dos professores. É impressionante. A gente sabe que isso existe, a gente sabe que as nossas crianças têm esse problema, a gente sabe que as famílias não estão conseguindo lidar com essa situação e a gente opta em não fazer nada. Então, por exemplo, quando você olha para o estado de Goiás, qual é o deputado estadual que abraçou a causa socioemocional do seu estado? Nenhum. Quando você pega os nossos vereadores, quantos vereadores investiram na questão socioemocional? Nenhum. Então, investe lá no hospital, você investe no campo de futebol, você investe num tablet, você investe num livro investe em fazer sua festa. Investe em fazer a festa, mas a gente não investe no humano. E o humano é a grande lacuna que nós vamos ter nos próximos anos. Então, esse é o nosso desafio, é fazer com que essas pessoas entendam, que os secretários de educação entendam que a gente tem que dar resposta para as crianças, não para os adultos. Então, por exemplo, quando eu vou visitar uma prefeitura e o prefeito me diz assim, não, Leandro, nesse momento da história eu prometi para eles nas eleições que eu vou dar um tablet para eles. Caracas! O quanto desse tablet muda a vida de uma criança quando você pode levar um programa estruturado socioemocional? Não, eu fico pensando assim, o que adianta um tablet se a criança está totalmente fragilizada e sem condição de usar aquela ferramenta para se aprimorar? Nós vamos aprofundar esse assunto, porque o tema realmente é muito importante, mas só para quem está no YouTube. Tá? A gente vai encerrar aqui agora na PUC TV. E tem uma parte agora exclusiva no YouTube para você que vai votar no ano que vem, inclusive, tá? O Leandro vai dar uma dica do que observar nas propostas dos prefeitos e vereadores em 2024. Eu tenho certeza que na sua casa tem criança também, tem gente precisando dessa acolhida. Eu tenho certeza absoluta que um projeto socioemocional vai te beneficiar, como vai me beneficiar e vai nos tornar uma sociedade melhor. Então, bora galera pro YouTube, que agora o conteúdo lá é exclusivo e uma continuação dessa aula que o Leandro tá dando pra gente. Bora lá. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora vieram aqui pro YouTube, e o pessoal que já estava no YouTube ou no Spotify.
Hoje, batendo um papo importantíssimo, e eu tenho certeza que isso tá te fazendo pensar, porque eu tenho certeza também que você olha para sua casa e tem sentido essa carência, essa necessidade de entender mais como lidar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os seus próprios problemas, né, profissionais, de relacionamento. E a gente está tendo uma aula com o Leandro Klein hoje, que é especialista nessa parte socioemocional, e deixando claro que se a gente não tiver investimento em políticas públicas para trabalhar a nossa juventude, as nossas crianças, se não houver investimento do Estado para que a gente qualifique emocionalmente os nossos cidadãos, os problemas só vão se avolumar, né? E aí a gente estava falando, Leandro, na parte da PUC, que os prefeitos não estão fazendo, que os vereadores não estão fazendo, o pessoal não está investindo, e que prefere-se, às vezes, investir em ferramental, mas não trabalhar o ser humano. Depois da pandemia, isso se agravou ainda mais? Sim, se agravou. Mas acho que esse detalhe é importante. Agravou. Ele já era um elemento existente socialmente gritante. A pandemia ajudou, e ajudou várias coisas. Por exemplo, uma das coisas que a pandemia ajudou, algumas pessoas descobriram que elas eram casadas. Que elas tinham filhos, que os filhos eram agitados. Por quê? Porque não existia um convívio constante. Então, a pandemia, ela chegou no momento que ela veio para fazer com que a história reconhecesse quem são as pessoas dentro desse universo. Então, a pandemia reforçou essa dimensão. Tanto que aumentou, por exemplo, o número de violência familiar. Foi gritante o aumento e, ao mesmo tempo, foi gritante o silêncio imposto diante dessas realidades. Né? Então, você tem isso, hoje nós sabemos, descobrimos mais, mas a gente nunca teve na história um momento tão forte quanto isso. E agora, historicamente, como é que nós vamos sair disso? De um elemento que já existia, de um elemento que na pandemia se aprofundou, e agora nós estamos numa via de dizer assim, bom, agora que pioramos aquilo que estava, o que nós vamos fazer? Então, esse é o momento histórico do que nós vamos fazer. Então, é o momento em que os nossos políticos, o nosso povo, as nossas famílias, elas deveriam estar dando esse grito social de socorro. E já estão aparecendo, já estão bem latentes, só que não temos as respostas. Vamos lá, de maneira prática, pensando então nas possibilidades de investimento do Estado, porque o Estado é quem detém o maior potencial financeiro em qualquer nação, o que de prático, então, a gente pode receber do governo do Estado, do governo federal, das prefeituras? O que esse povo pode entregar? Porque se em 2020 o cara prometeu um tablet, agora em 2024 ele vai prometer o quê? O que tem que prometer de fato para a gente operar com técnica, operar com capacidade, com conhecimento, para tentar minorar essa questão gravíssima da violência infantil, do bullying, da depressão, do suicídio? Se eu pudesse ter uma força, um grito, eu diria assim, precisamos estruturar a questão socioemocional dentro dos nossos municípios. Esse é o grito. E é um grito que ele é tanto por parte dos professores. Então, se eu pudesse ser um professor, eu pudesse pegar um cartaz, eu iria lá na frente dos candidatos e diria assim, se você for eleito, você promete cuidar de nós, professores, enquanto seres humanos, diante dessa realidade? Você vai contratar um programa que nos ajude na dimensão socioemocional? Se eu fosse pai, se eu fosse mãe nesse momento, eu iria bater na porta da prefeitura e dizer assim, olha, as nossas crianças e nós precisamos da questão socioemocional. Você vai contratar um programa que nos ajude a sermos melhores pais diante dessa realidade? Esse eu acho que é o grito latente que nós temos que desenvolver, potencializar junto a prefeitos e a vereadores. E olhar para essa realidade e dizer assim, olha, se eu plantar um programa socioemocional nesse momento da história, dentro do meu município, eu vou ter pessoas mais felizes, eu vou ter pessoas menos violentas, eu vou ter profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho, eu vou ter estruturas mais felizes dentro do meu município. Eu não tenho absolutamente nada a perder. Eu não corro nenhum risco, eu só estou dando as respostas que a realidade brasileira está dizendo. Eu diminuo o número de pessoas dentro dos hospitais. Você
trouxe o caso, né, de quanto está aumentando o número de crianças e adolescentes com depressão. Eu estou diminuindo tudo isso. Eu tiro isso e eu promovo o bem. Então, o que impede? Nada impede, só tem que ter boa vontade. Existe dinheiro hoje dentro da área do governo federal para essa questão socioemocional. A BNCC já aponta a importância, a necessidade. Dentro da educação, hoje, nós temos dinheiro para ser investido nisso. A questão é fazer a escolha de trabalhar com pessoas e não com tecnologias. Duas coisas que até vou pegar esse gancho seu, que a gente vê muito e, obviamente, a gente vai continuar vendo muito enquanto política e muita politicagem também, é que, em relação aos professores, geralmente vem a promessa de eu vou pagar o piso, eu vou dar isso aqui, que é só a questão financeira do professor. E aí eu, pegando o seu dado aí, hoje, aqui no interior de Goiás, gente, professor ganhando 13 mil reais e afastado por questões psicológicas do mesmo jeito. Então, assim, não é só o dinheiro que salva a vida dos professores. Ganhar dinheiro é bom? Claro que é bom. Ganhar mais é bom? Claro que é bom. Mas se o cara vai gastar isso tudo só com um remédio de farmácia, eu acho que não é o caso, não resolve. E a outra coisa é uma dinâmica que se estabeleceu, muito também porque os pais não foram preparados, não tiveram essa acorda lá atrás, e agora querem que as escolas resolvam o problema que eles têm dentro de casa. E aí vendeu-se a bala mágica de que a militarização das escolas resolveria o problema de comportamento dessas crianças, desses adolescentes. Que é outra bala mágica que tentam vender também na época da campanha. Como é que é isso para você? Um cara que é especialista, que estuda, que pesquisa, que trabalha diariamente com essas questões. Eu fico assim muito preocupado, porque historicamente, nós depositamos toda a culpa da situação vigente no país na questão salarial dos professores. Então, historicamente, a gente vinha com aquela coisa, professor ganha muito mal, professor não é remunerado por aquilo que ele faz. Lógico, existe muito a ser melhorado, existe muito o professor é digno de um salário bom, que ele tenha esse direito. Tudo isso faz parte da situação e nós já avançamos de maneira bem significativa dentro dessa questão. Só que agora... Na parte pública, na parte privada não está avançando, não. Eu bato a porta. Não está avançando, não. Está ruim mesmo. Eu acho que na área pública avançou mais do que na área privada. Na área privada foi o contrário. Começou a demitir doutores, mestres para enxugar o quadro, para baratear o custo, e muita evasão. Então, assim... O profissional professor está cada vez mais desanimado a lecionar. E isso vai impactar, obviamente, na sua dedicação e na maneira como ele vai conseguir acolher esses alunos que já chegam tão debilitados pelas questões emocionais durante o seu processo de desenvolvimento. É uma situação assim, muito frágil essa do professor hoje. E até quando eu comento essa questão dos professores, por vezes eu sou xingado, eu apanho por causa disso, porque eu tenho um posicionamento um pouco crítico a isso, porque historicamente, eu acredito que é o momento do professor dele fazer aquilo que o médico fez durante a pandemia. Lembra que durante a pandemia o professor estava em casa, de casa ele dava aula, tá? Em termos gerais, assim. O médico, durante a pandemia, antes da vacina, ele tinha que estar dentro da UTI. Ele tinha, naquele momento, que dizer assim, a vida desses meus pacientes é tanto quanto valiosa como a minha. E ele teve que fazer essa doação. Assim fez o médico, assim fizeram os enfermeiros, assim fez o motorista de ônibus, assim fez o atendente de supermercado. Os policiais, os bombeiros. Todos fizeram isso. Eles precisaram abrir mão da sua vida em prol da vida dos outros. E eu costumo dizer que esse momento histórico é o momento do professor abrir mão da sua vida, dentro da sua lógica, lógico, né? Mas é o momento do professor abrir mão da sua vida para olhar para aquilo que está acontecendo com as nossas crianças. É um desafio extremo. É um desafio tanto quanto o médico deixar sua família para cuidar dos outros.
e não saber se ele voltava para ver sua esposa e seus filhos. É mais ou menos a mesma entrega que o professor tem que fazer dentro desse momento histórico. É realmente olhar as nossas crianças e realmente dar a elas o que elas estão necessitando. Então, por exemplo, a questão socioemocional a gente não está atendendo. As nossas crianças, já passado todo o período da pandemia, ainda não aprenderam a ler e escrever direito. Elas não dominam os conceitos básicos da matemática. E essa construção, ela precisa ser feita de uma maneira histórica, transformadora, dentro de um ambiente escolar que acolha esses alunos e não imponha realidades. Então, a grande questão, por exemplo, das escolas militares, uma das condições que eu coloco é a forma com a qual você constrói esse processo de conhecimentos dentro do colégio. Eu estive no colégio militar em Manaus, onde eu pude conversar com um grupo de coronéis que atuavam na educação, e eles diziam assim: Leandro, olha, nós nunca tivemos dentro das nossas escolas tantos casos de autoflagelação, tantos casos de tentativa de suicídio, como nós estamos vivendo nesse momento da história. Por quê? Porque a escola, e esse era o nosso questionamento, a escola não estava respondendo à realidade das crianças. A escola estava querendo responder a uma realidade de conteúdo que não promove a vida, que não promove a acolhida. Era só o conteúdo. Era nota de geografia, nota de história, nota de matemática. Era só isso que importava. Quem não se enquadrava dentro desse perfil está fora. Você tem que ter uma média. Então, você era olhado, você era visto como uma nota. Então, acho que o momento da história que pede é essa entrega do humano, do educador, na sua totalidade para essa realidade. É um desafio imenso, mas eu acredito nisso. Basicamente, a gente está numa encruzilhada onde a gente sabe que, por um caminho, o processo ele é de degradação, porque até estava conversando isso essa semana com os amigos, né, que até o Pedro comentou comigo assim, que essa geração é a primeira geração que tem o QI menor do que a geração anterior. Isso é um processo cíclico agora, porque quanto mais despreparados, quanto mais incapazes de lidarmos uns com os outros, quanto mais incapazes de absorvermos conhecimento e não só conteúdo, e ainda num ambiente de avalanche de conteúdo que não é conhecimento, a tendência é que nós nos tornemos uma sociedade cada vez mais frágil, cada vez mais inconsciente de si própria, cada vez mais debilitada para lidar com os flagelos da vida. Isso é um caminho que está posto. A gente não está sendo negativista. Não, é um caminho posto porque é cíclico o processo. Né? Igual quando você tem uma turma ruim, a chance da turma ruim lá na frente se tornar ruins profissionais é grande, e ruim profissional vai ter toda uma cadeia. E, por outro lado, a gente tem que fazer uma escolha dolorosa, de repente, que demanda essa entrega, como você bem pontuou, mas que vai nos dar a possibilidade de voltar a subir a ladeira. Né? Eu acho que fazer uma analogia seria isso. A gente está na encruzilhada no meio da ladeira. Ou a gente vai continuar descendo, ou vamos se esforçar um pouco mais e continuar subindo. Aí é o esforço, como você bem pontuou, dos professores, dos pais, que tem que entender essa necessidade e lutar por ela, lutar inclusive com o voto, ano que vem, ano de votar. Presta atenção, porque esses caboclos vão prometer para vocês. E o lutar com os políticos, que são os representantes que estão lá para isso. Né? Você falou, tem dinheiro em Brasília para poder investir, tem dinheiro na educação para investir. Então eu entendo que ou a gente começa essa movimentação agora, ou vai ser grave. Né? Eu sempre comento no programa, eu tenho um filho de 5 anos, que inclusive hoje está aqui no estúdio assistindo o YouTube, e não está assistindo a gravação, porque está na vibe dele. E me preocupa, porque eu não sei qual vai ser o mundo do Benjamin daqui 10, 15 anos. E eu não quero que seja esse mundo que a ladeira desceu ainda mais. Eu acredito que, historicamente, nós estamos vivendo uma realidade que a gente não sabe qual é o futuro. A gente não tem domínio sobre o futuro. Quando a gente fala que, por exemplo, daqui a 5 anos a gente pode ter carros voadores, né, por aí, é um mundo que a gente não imagina. Assim como a minha geração, por exemplo,
quando era até meus 20 anos, 21 anos, nunca imaginava uma internet, nunca imaginava o que era um aparelho celular. Hoje, a gente não consegue imaginar, dominar o que vai ser daqui a 5 anos ou 10 anos a história. O que nós temos que fazer é preparar as pessoas para esses 5, 10 anos o que vai acontecer. Como eu não tenho domínio, eu preciso estruturar o ser humano que existe. Então, prepará-los emocionalmente para esse novo universo é a nossa obrigação histórica. Nós somos esses sujeitos históricos. A transformação da história, que no nosso período, de novo, lá atrás, ela demorava 20, 30, 40, 50, 100 anos para acontecer uma mudança, hoje as mudanças são muito rápidas. Sim. São muito rápidas. Elas acontecem em 5 anos, você tem elementos totalmente diferentes em termos de universo. Os conhecimentos que nós temos científicos, a cada ano, praticamente eles duplicam. Então, não é uma questão de falta de conhecimento. O que vai ser o nosso desafio é como nós, na nossa humanidade, a gente vai viver dentro dessa diferença. Então, quando não tiver, por exemplo, uma família estruturada de pai, mãe e seus filhos, que vão viver durante 10 anos, se eu tiver uma família estruturada por um ano só, daqui a um ano os casais vão separar porque eles não são mais felizes. Como é que eu vou lidar com essa diferença de conceitos históricos? Nós temos que estar preparados para essa nova forma. E essa nova forma só existe com seres humanos mais qualificados, mais emocionalmente suportando essas transformações. Minha gente, eu só sei que haja terapia para todo mundo, ainda bem que eu faço a minha. E insisto pro Fião fazer a dele também. E assim, eu acho que esse programa, de fato, ele tem que ser distribuído à exaustão, porque o que a gente falou aqui hoje afeta diretamente toda a nossa audiência, quem está nos vendo, quem nos viu pela PUC TV e veio para o YouTube, que já estava no YouTube. Esse é um fato que, penso eu, não há uma pessoa sequer que está alheia ao que está acontecendo e está sendo impactada. Então, eu quero te agradecer muito por ter trazido para a gente essa perspectiva, ter mostrado que há uma forma científica, metodológica e factível de transformar uma sociedade, que não é só cantando belas canções e fingindo que tá tudo bem, tudo ótimo, gritando viva na frente do espelho, como alguns aí querem que vocês façam, né? Não, é prático, é execuível, mas demanda coragem, demanda investimento, demanda vontade política. Então, muito obrigado, Leandro. Avisa pra galera aí onde é que te encontra, se quer saber mais, pra palestra, como é que você atende o pessoal? Bom, aqui em Goiás a gente hoje está fazendo um trabalho de suporte a todos os municípios, aos prefeitos, deputados, vereadores. Quem quiser levar a nossa conversa junto a essas realidades, nós não temos nesse movimento de palestra de formação essa questão financeira. Então não é pela questão financeira que a gente não vai. A gente só não vai quando não nos convidam. Né? Mas a gente está à disposição de vocês para ter essa conversa, para ensiná-los, ajudá-los como é que a gente faz essa aplicação dentro do município. Bom, qualquer contato, leandro.klein@academiasou.com.br, telefone 011 96470 0041. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos naquilo que precisar. Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço aí a sua audiência. Insisto, tá aqui no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as próximas produções aqui do Tá Fazendo o Quê. Pega o link. Cara, é sério. Se de todos os programas, até hoje nós já fizemos, foram mais de 56. Esse de hoje, pega o link e manda pra galera do WhatsApp. Manda pro pessoal para entender um pouco mais a importância do tema e como é possível de transformar a nossa realidade. Hoje aqui no estúdio, o Rafa, nas picapes, garantiu a vaguinha nossa hoje. Elias do papel de Elias, voltou da praia, tá só mais moreno e maior, ocupando mais espaço. O Eric, que tá lá no fundo, e o Benjamin, que tá ali sentadinho. Vem aqui, filho, fala tchau, pessoal. Vem, corre aqui. Corre. Vem cá. Aqui. E o Benjamin, que tá aqui também hoje, né, filhão? E que é o motivo principal dessa nossa conversa. Fala tchau, pessoal. E aquele brinde para fechar o boteco.